O meu nome é Mariana Inácio, tenho 34 anos, e no verão passado, entrei em casa dos meus pais em Cascais, com o coração a bater descompassado e uma esperança ingênua de, finalmente, lhes dar duas notícias capazes de os encher de orgulho. A sala de jantar fervilhava de conversa. Os meus pais, o meu irmão mais velho e a minha irmã estavam sentados, cada um com aquele ar de superioridade que parecia fazer parte do mobiliário. Respirei fundo, pronta para falar, quando a voz do meu pai cortou o ar como uma lâmina. O silêncio caiu. A minha mãe esboçou um sorriso trocista. A minha irmã, Carla, deixou escapar um risinho de escárnio. Todos os olhos se voltaram para mim. Naquele instante, podia ter revidado, podia ter gritado, exigido respeito. Mas escolhi outra coisa. Um sorriso lento, calculado, que fez vacilar as expressões deles. Sem dizer uma palavra, levantei-me, peguei na mala e saí para a noite quente de Cascais. Nessa noite, tomei uma decisão simples, mas poderosa o suficiente para virar o meu mundo do avesso. E nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. Cresci naquela casa da família em Cascais, sempre a sentir-me o peixe fora de água. O meu irmão mais velho, Rui, era o filho dourado. Engenheiro informático, o gênio da família, o orgulho do meu pai. A minha irmã, Carla, era a princesa. Advogada imobiliária, com escritório moderno no centro de Lisboa. E depois havia eu, Mariana, a filha do meio, que lutava para não desaparecer na sombra deles. Os meus pais, especialmente o meu pai, Antônio, nunca deixavam que eu me esquecesse disso. Passavam horas a gabar os prêmios do Rui, os negócios da Carla, mas o meu trabalho era engraçadinho, dizia a minha mãe, Helena, com aquele tom de desdém que me fazia ferver o sangue. É fofo, Mariana, organizar casamentos e festas, mas quando é que vais arranjar um emprego a sério? Dizia, como quem comenta o tempo. Eu engolia o orgulho, em silêncio. Eles nunca viam as noites em claro que passava a coordenar fornecedores, nem as dezenas de clientes que me agradeciam entre lágrimas pelo evento perfeito. Apesar da indiferença deles, eu tinha construído uma carreira sólida. Aos 34, era gestora de projetos sênior numa das melhores empresas de organização de eventos em Lisboa. Na primavera, a minha chefe chamou-me ao escritório, com um sorriso cúmplice. Mariana, tens feito um trabalho excepcional, disse ela, entregando-me uma carta. Era a promoção a diretora de projetos, com um aumento generoso que elevava as minhas poupanças a mais de 100 mil euros. Fiquei radiante, não só pelo cargo, mas pelo significado. Eu tinha conseguido tudo sozinha. E depois havia o Tiago, o meu noivo, professor de história, com um humor terno e uma paciência infinita. Tínhamos ficado noivos um mês antes, com um anel simples que nos parecia perfeito. Mal podia esperar para contar à família. Achava, ingenuamente, que talvez desta vez me vissem. Mas esperança, na minha família, vinha sempre acompanhada de um nó no estômago. Os jantares de domingo nunca eram só sobre comida. Eram o palco do meu pai para louvar o Rui e o novo contrato da startup, ou para na minha mãe se derreter com mais um acordo milionário da Carla. Eu estava lá, invisível. Durante anos, tinha ajudado-os financeiramente, sem alarde. 1.400 euros por mês para a hipoteca, 2.800 euros para a cirurgia cardíaca do meu pai, até 4.500 euros para ajudar a Carla na faculdade de Direito. Nunca perguntaram como conseguia. Nunca agradeceram. Limitavam-se a aceitar. O único que notava era o meu avô Eduardo. Estás a dar-lhes demasiado, miúda? Dizia-me nas nossas conversas de domingo, com aquele olhar sábio. Mas eu encolhia os ombros. A família tem de se ajudar, dizia eu. Naquele verão, meti-me no carro, com o coração acelerado e o anel a brilhar-me no dedo. Levei comigo a carta da promoção na mala. Tinha planeado cada palavra do que ia dizer. A promoção, o noivado, o futuro que estava a construir. Talvez, por fim, olhassem para mim e vissem alguém de quem se pudessem orgulhar. Mas assim que estacionei à porta, o som das vozes fez-me hesitar. O meu pai ria alto, a vangloriar-se com um vizinho sobre o brilhante sucesso do Rui. A gargalhada da Carla soava como o vidro a partir-se. A voz da minha mãe,
doce e venenosa, exaltava a última vitória judicial da filha preferida. Apertei o volante, tentando abafar o déjà-vu. Aquele medo familiar de ser, outra vez, invisível. Passei a tarde anterior a preparar um presente. Um álbum de fotografias da família, que tinha feito com as minhas próprias mãos. Horas coladas a montar páginas, colar fotografias antigas, do casamento dos meus pais, das férias em Peniche, das festas no quintal. Escrevi legendas à mão, desenhei pequenos corações e datas. Era o meu gesto de amor. Um lembrete de que, apesar de tudo, eu ainda valorizava a nossa família. Queria oferecê-lo antes do jantar, como um início doce para o que planeava revelar: a promoção e o noivado. Enquanto o embrulhava em papel dourado, imaginei os rostos deles a iluminarem-se. Talvez até um "Estamos orgulhosos de ti, Mariana", dito pelo meu pai. Mas assim que entrei em casa, essa fantasia começou a desvanecer-se. O meu pai, junto à lareira, falava ao telefone, em tom alto, sobre o novo contrato do Rui. "Ele vai longe", dizia ele, com orgulho quase teatral. Pousei o álbum na mesa de centro, à espera de uma pausa. Nada. Nenhum olhar. Na cozinha, a minha mãe conversava animadamente com a Carla sobre o último negócio imobiliário. Um apartamento de luxo, na Avenida da Liberdade. "És imparável, minha querida", dizia Helena, enquanto a filha ria e ajeitava o cabelo loiro. Aproximei-me, hesitante. "Mãe, trouxe-vos uma coisa", disse, mostrando o embrulho. Ela nem levantou os olhos. "Que bom, Mariana. Põe aí em algum lado", murmurou, voltando logo a olhar para a Carla. Engoli em seco. Fui até a sala de jantar, onde o Rui estava debruçado sobre o telemóvel, provavelmente a ver as cotações da empresa. "Fiz algo para a família, queres ver?" Perguntei, com um sorriso que me custou manter. Ele nem levantou a cabeça. "Depois, talvez." O álbum pareceu pesar toneladas nas minhas mãos. A minha alegria evaporava-se. Coloquei-o discretamente no aparador, tentando convencer-me de que o jantar seria diferente. Enquanto ajudava a Helena a pôr a mesa, o tema das conversas continuava o mesmo: Rui e Carla. O meu pai juntou-se à mesa, cheio de entusiasmo. "O Rui vai apresentar o projeto a investidores", disse ele, ajustando os óculos. "Pode mudar tudo." "E a Carla fechou aquele negócio do condomínio em menos de um mês", acrescentou Helena, com orgulho quase maternal. Eu tentei entrar na conversa, mas as palavras deles atropelavam as minhas. "Isso é ótimo, mas eu também tenho novidades", comecei, mas a Carla interrompeu-me, a rir, para contar uma história sobre um cliente famoso que comprara uma penthouse em Lisboa. Fiquei ali, com o garfo entre os dedos, os nós brancos de tensão, a fingir que sorria. Nenhum deles reparou. Respirei fundo. Tinha prometido a mim mesma que não iria deixar que o costume me vencesse. A promoção significava que agora eu coordenava grandes eventos. Galas, congressos, festivais de cidade. E o Tiago, o meu porto de abrigo, tinha me pedido em casamento sob o céu estrelado do Alentejo, prometendo-me uma vida onde eu nunca mais seria diminuída. Merecia partilhar isso. Mas, ao olhar para eles, vi apenas o reflexo do mesmo enredo. Elogios cruzados sobre o gênio do Rui e as vitórias da Carla. E eu, mais uma vez, o eco esquecido. Quando nos sentamos à mesa, a tensão já se sentia no ar. O meu pai começou a trinchar o frango assado, sem nunca deixar de falar do projeto do Rui. A Carla, com o copo de vinho na mão, sorria de satisfação, enquanto a minha mãe continuava a tecer elogios. Eu, do outro lado, olhava para o álbum pousado no aparador. As mãos tremiam-me de nervos e vontade de ser ouvida. Chegara o momento. Toquei discretamente no anel no meu dedo e ergui a voz, cortando o burburinho. "Tenho algo importante para vos dizer." O som dos talheres cessou. O meu pai, Antônio, parou com o garfo a meio caminho da boca. A minha mãe, Helena, ergueu o olhar por cima do copo. A Carla arqueou uma sobrancelha com tédio. O Rui levantou os olhos do telemóvel. Durante um breve instante, tive toda a atenção deles. O coração acelerou-me. Talvez, finalmente. Fui promovida a diretora de projetos.
disse, e o orgulho quase me fazia brilhar. E o Tiago e eu estamos... Clang! O som do garfo do meu pai a bater no prato cortou-me a fala. És a filha mais inútil desta casa, Mariana, disse ele, num tom frio e venenoso. Organizar festas? Isso não é profissão. Por que é que não pode ser como o Rui ou a Carla? A minha mãe deixou escapar um sorriso de canto. A Carla soltou uma risada aberta, o vinho quase a cair do copo. O Rui limitou-se a franzir os lábios, uma sombra de desdém a passar-lhe pelo olhar. As palavras bateram-me como bofetadas. Pude sentir o calor a subir-me ao rosto, o peito apertado. Podia ter respondido. Podia ter enumerado cada evento internacional que tinha coordenado, cada cliente que me agradecera entre lágrimas, cada prêmio da empresa que trazia o meu nome. Podia ter dito que o Tiago via em mim a força que eles ignoravam. Mas percebi, ao olhar para aqueles rostos, o olhar duro do meu pai, o sorriso cruel da minha mãe, o desprezo da Carla, que nada do que dissesse mudaria algo. Em vez disso, sorri. Devagar. Um sorriso calmo, confiante. E vi, por um segundo, o desconforto atravessar-lhes os rostos. Empurrei a cadeira para trás, o som seco a ecoar na sala. Levantei-me, peguei na mala e caminhei até a porta. Mariana, onde vais? Perguntou o meu pai, confuso. Não respondi. A porta fechou-se atrás de mim, com um estalo que soou a libertação. No carro, o ar quente da noite lisboeta misturava-se com o silêncio. As minhas mãos tremiam, mas não de raiva, de clareza. Durante anos tinha sustentado aquela casa. 1.400 euros por mês para a hipoteca, 2.800 euros para a cirurgia do meu pai, 4.500 euros para a faculdade da Carla. Sem nunca um obrigado. Mas isso acabava ali. Peguei no telemóvel e escrevi. Acabou, sem mais dinheiro. Boa sorte. Enviei, sem hesitar. Depois desliguei o telemóvel e deixei-o no banco do passageiro. Eles que se desenrascassem. Enquanto guiava pela marginal em direção a Lisboa, um sorriso formava-se-me nos lábios. Não estava a fugir. Estava a escolher-me. O Tiago esperava-me em casa, com os braços abertos e um plano de vida onde eu bastava. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas cortinas. Acordei ainda cansada, mas leve. Peguei no telemóvel, e o ecrã acendeu-se com 51 chamadas não atendidas da minha mãe, entre as 22 rials e as 7 rial. Entre todas, havia uma mensagem do meu pai, enviada às 3 rial. Por favor. O estômago deu um nó, não de culpa, mas de uma calma estranha. Tinham lido a mensagem. Tinham percebido que o cordão de dependência se rompera. Escrevi de volta. A filha inútil está ocupada. E parei por um momento, os dedos suspensos sobre o ecrã. Depois, abri o grupo de família. Antônio, Helena, Carla, Rui. Já que acham que sou inútil, esclareço. Há anos que pago 1.400 euros por mês pela vossa casa. Paguei 2.800 euros pela cirurgia do pai. E Carla, os teus 4.500 euros da universidade também saíram do meu bolso. De nada. Enviei. Fechei o telemóvel. Sem esperar resposta. Coloquei-o em modo não incomodar. E fui preparar o pequeno almoço. Pela primeira vez em muitos anos, o silêncio da casa soava a paz. Ao meio-dia, o telemóvel vibrou. Uma chamada do meu avô Eduardo. Atendi de imediato. A voz dele, rouca mas firme, encheu o ouvido. Mariana, vi a tua mensagem, disse. Fizeste bem, minha querida. Tenho orgulho em ti. Fechei os olhos por um instante, sentindo o peso de anos a dissipar-se. Mas o avô não ficou por aí. Contou-me que já tinha ligado aos meus pais naquela manhã. Dei-lhes o raspanete que mereciam, disse ele. Vocês andaram a viver à custa dela, e ainda tem a lata de a chamar inútil. Vergonha devia dar-vos. Consegui imaginar o rosto da minha mãe, pálido, aflito, enquanto o meu pai tentava justificar-se. Mas o avô não lhes deu espaço. Agora desenrasquem-se sozinhos, disse ele antes de desligar. Obrigada, avô, murmurei. Não tens de agradecer, respondeu ele. Não lhes deves nada, Mariana. Continua a brilhar. De volta à casa dos meus pais, a mensagem que eu enviara tinha acendido o rastilho. A minha mãe, Helena,
andava de um lado para o outro na cozinha, o telemóvel colado à orelha, a tentar ligar-me. Como é que vamos pagar a hipoteca agora, Antônio? Gritava, quase em pânico. O meu pai, Antônio, normalmente tão calmo, explodiu. Achas que eu sei? Ela não pode simplesmente cortar-nos o apoio. A Carla, que sempre se achara intocável, estava muda. Ela pagou a minha universidade, murmurou incrédula. O Rui, a mexer no telemóvel, confirmou com um aceno. E eu? O investimento inicial da minha startup também veio dela, admitiu, envergonhado. O choque atravessou a sala como um trovão. Tinham me julgado inútil, mas sem mim, o mundo deles desabava. A casa, que tantas vezes fora palco de arrogância, transformou-se num campo de batalha. A minha mãe gritou. Foste tu que a empurraste! Atirou ao pai. Sempre a humilhaste! E tu rias-te! Respondeu ele, vermelho de raiva. Não te faças de inocente. A Carla virou-se para o Rui, a voz a tremer. Tu sabias, não sabias? Que ela nos ajudava? Pensava que era um empréstimo. Defendeu-se ele, atrapalhado. Eu pensei que ela tinha dinheiro a mais. As vozes cruzavam-se, cortando o ar. A máscara de família perfeita estava a ruir. Soube de tudo mais tarde, quando o avô Eduardo me ligou de novo, quase divertido. Estão a esfolar-se vivos, disse, com um toque de ironia. A tua mãe a chorar, o teu pai a berrar, a tua irmã a empurrar culpas. Uma ópera de gritos. Sorri, mas não por vingança, apenas com uma serenidade nova. Eu não precisava de testemunhar a queda deles. Tinha pela primeira vez erguido o meu próprio limite e mantinha-me firme. Na manhã seguinte, sentei-me no café onde costumava trabalhar com o portátil. O aroma do café moído, o som dos pratos, o murmúrio das conversas, tudo me parecia mais nítido, mais real. Enquanto planeava um novo evento corporativo, o telemóvel vibrou. Tiago. Estás bem? Perguntava ele, em mensagem curta. Sorri. Melhor do que nunca. 3 semanas depois, a tempestade ainda ecoava em Cascais. Sem os 1.400 euros mensais que eu enviava, os meus pais tinham falhado 2 prestações da casa. Chegou-lhes uma carta registada, com carimbo em letras vermelhas. Notificação final. Penhora iminente. O meu pai rasgou o envelope com as mãos trêmulas. A minha mãe empalideceu, os olhos marejados. Temos de falar com a Mariana, insistiu ela, discando o meu número pela 100ª vez. Caía sempre no correio de voz. O telemóvel continuava no modo não incomodar. O Antônio começou a andar de um lado para o outro, a tentar calcular quanto valeria o carro dele. A dignidade, o orgulho, tudo se desmoronava. A Carla, por sua vez, enfrentava a própria ruína. O seu negócio imobiliário, alimentado por aparências e crédito fácil, estava a desmoronar-se. Um cliente importante desistira de um negócio de luxo na Baixa porque ela não conseguira cobrir os custos iniciais. Sem o meu dinheiro, o castelo de vidro quebrava-se. As chamadas de investidores, outrora simpáticas, tornaram-se frias. Preciso de mais tempo, implorava ela. Foi só um contratempo, prometo. Mas o dano estava feito. O Rui, o gênio da família, não estava melhor. A startup que ele dirigia afundava-se em dívidas. Para não a perder, aceitara um trabalho nocturno num centro de dados em Lisboa. O cansaço gravava-lhe olheiras fundas. O entusiasmo tinha desaparecido. Vivia a contar tostões. E, pela primeira vez, sem o meu apoio invisível. O avô Eduardo, cansado das lamúrias, marcou uma videochamada de família. Obrigou todos a estarem presentes. O Antônio, a Helena, a Carla e o Rui. A mim, nem tentou incluir. Sabia que eu não atenderia. A voz dele ecoou pelo altifalante, grave e clara. Perderam a Mariana por causa da vossa arrogância, disse. Ela pagou-vos as contas, salvou-vos a casa, sustentou-vos durante anos. E como é que lhe chamaram? Inútil. Pois bem, agora colham o que semearam. O meu pai tentou interromper. Oh, pai, não é bem assim. A família tem de ser leal. Mas o Eduardo cortou o seco. Lealdade? Chamaste-lhe inútil. Não mereces a filha que tens.
A minha mãe, com a voz trêmula, tentou defender-se. Eu não fazia ideia. Sabias perfeitamente, respondeu o avô. E agora desenrasca-te. A chamada transformou-se num pandemônio. A Carla acusava o pai. Sempre preferiste o Rui, gritava. O Rui reagia. Não me culpes a mim. Também te aproveitaste dela. A Helena tentava acalmar, mas a voz saía-lhe fraca, enquanto admitia o inevitável. Sem a Mariana, não conseguimos manter a casa. O Antônio berrou. Calem-se todos! Mas ninguém o ouviu. O Eduardo desligou, deixando-os sozinhos no caos. Mais tarde contou-me. Foi a chamada mais barulhenta da minha vida. E não me arrependo de uma só palavra. Mantive-me afastada. As mensagens de voz da minha mãe acumulavam-se. Os textos da Carla pediam apenas uma conversa. Ignorei todos. Passei anos a dobrar-me, a fazer de tudo para merecer um reconhecimento que nunca viria. Agora, estava finalmente centrada na minha própria vida. O meu trabalho florescia, novos clientes, eventos cada vez maiores. A relação com o Tiago tornava-se o porto seguro que eu nunca tivera em casa. Os meus limites não eram uma linha, eram um muro. E eu não tencionava derrubá-lo. Meses passaram-se num sopro. Eu e o Tiago encontramos uma casa em Setúbal, um T2 soalheiro com um pequeno jardim e cheiro a tinta fresca. Ele estava lá fora, a descarregar caixas da carrinha, a rir-se com os trabalhadores da mudança. Da cozinha, conseguia ouvi-lo brincar com o sotaque deles, sempre bem disposto. O meu telemóvel, outrora uma avalanche de chamadas e notificações, estava silencioso. Bloqueara o número da minha mãe, do meu pai, da Carla e do Rui há semanas. As vozes deles tinham se tornado ruído distante, parte de uma vida que já não me pertencia. O ar cheirava a liberdade. Na secretária, um envelope trazia-me outra boa notícia. A promoção oficial à diretora de projetos da empresa. Agora era eu quem liderava equipas, quem decidia o rumo de conferências, festivais, galas e angariações de fundos. E o aumento de salário permitira-me pagar a entrada da nova casa. Enquanto colocava livros numa estante, vi o meu reflexo no vidro da janela. Estava a sorrir. Um sorriso verdadeiro, não o forçado que aprendera a usar em casa dos meus pais. O único laço que restava com a minha antiga vida era o avô Eduardo. Já não falava muito ao telefone, as mãos tremiam, a voz cansava-se. Mas, todas as semanas, chegava uma carta dele, escrita com uma caligrafia firme, em papel espesso e perfumado. Estás a fazer o que é certo, Mariana, lia eu na última. Sempre vi a tua força, mesmo quando eles não a viam. Continua. Guardava todas numa caixa de madeira, em cima da secretária. O meu pequeno cofre de amor verdadeiro. Respondia-lhe sempre, com notícias do trabalho, da casa, do Tiago. Ele respondia de volta, breve mas terno. Tenho orgulho em ti, miúda. Quanto à minha família em Cascais, tinham se tornado apenas memória. Não sabia se tinham perdido a casa, se a Carla conseguira salvar o negócio, ou se o Rui ainda se arrastava por turnos noturnos. Não procurava saber. O avô nunca os mencionava nas cartas. E eu agradecia. O caos deles já não me pertencia. Durante anos, despejei dinheiro, tempo e energia naquela família. E o que recebi em troca foram críticas e humilhação. Agora, cada euro que ganhava, cada minuto do meu dia, era meu. E do Tiago. Estávamos a planear o casamento. Uma cerimônia pequena, no jardim da nova casa. Queríamos apenas os amigos mais próximos, pessoas que nos conheciam de verdade. Nada de aparências. Nada de fachada. Às vezes, à noite, pensava no passado, não com tristeza, mas com clareza. Percebia, finalmente, que cortar os laços não fora um gesto de raiva. Fora um ato de amor próprio. Construí uma carreira que me realizava, um lar onde havia paz, e uma vida onde eu não precisava provar o meu valor. Aquele peso de sempre tentar ser suficiente tinha desaparecido. No seu lugar, existia confiança, uma serenidade que nunca pensei sentir. No dia do casamento, o sol de fim de tarde dourava o quintal. Vestida de branco, sentia o tecido leve a dançar com a brisa. O Tiago esperava-me junto a um arco de flores,
com aquele sorriso que sempre me fazia acreditar no impossível. O avô Eduardo estava sentado na primeira fila, com um fato cinzento gasto e os olhos marejados. O único membro da família que convidei. O resto, o Antônio, a Helena, o Rui e a Carla, ficaram de fora. Não por vingança, mas por coerência. Aquele dia era nosso. Quando caminhei até o Tiago, o mundo pareceu parar. Ele sussurrou: És tudo o que eu sempre quis. Apertei-lhe a mão, sentindo o calor dela misturar-se com o meu. O avô murmurou, emocionado: Estás linda, miúda. As promessas que trocamos foram simples, sinceras. Prometemos amor, respeito e presença, sem fantasmas do passado. Os amigos aplaudiram quando nos beijamos. O som era leve, feliz, sem a sombra de ninguém. Mais tarde, enquanto dançávamos sob as luzes penduradas no jardim, o avô Eduardo observava-nos sorridente. E percebi, ali mesmo, o significado de família. Não sangue, mas amor que escolhe ficar. Soube, semanas depois, por uma amiga em comum, que os meus pais tinham perdido a casa em Cascais. O banco ficara com ela. Viviam agora num apartamento minúsculo nos subúrbios de Lisboa. A Carla perdera quase todos os clientes. O nome dela, outrora símbolo de sucesso, era agora murmurado como aviso. O Rui, soterrado em dívidas, continuava a trabalhar noites infindáveis num armazém de dados. Não sentia alegria nem pena. Apenas compreensão. Cada um colheu o que plantou. O que aprendi? Que amar-nos a nós mesmas é a decisão mais difícil e mais libertadora. Durante anos, dei-lhes tudo: dinheiro, tempo, amor. E em troca, chamaram-me inútil. Cortar os laços não foi rejeição, foi sobrevivência. Os limites que tracei foram o alicerce da mulher que me tornei. Hoje, sou diretora de projetos, noiva feliz, dona do meu espaço e da minha paz. E quando o avô Eduardo me escreve: Orgulho-me de ti, sei que é a única validação de que preciso. Enquanto dançava com o Tiago, o céu de Setúbal tingia-se de lilás e dourado. Senti uma serenidade profunda, como se todo o universo respirasse comigo. Compreendi, de uma vez por todas. A felicidade nasce no dia em que deixas de pedir aprovação e começas a construir a vida que é tua.